Bom dia, muito bom. Daquele jeito que eu adoro. Com você aqui comigo, claro, né? Bom, hoje o Manhã do Rony é mais seu do que do Rony. Veja só, o especialista Luiz Augusto Durso vem dar dicas importantíssimas para ninguém cair em golpes. Presta muita atenção em cada detalhe, hein? Bom, a entrevista é com ninguém menos do que a exuberante Maitê Proença. Essa vai te surpreender. Agora, quem já está surpreendendo é o chefe Vasem Kousa, que está aqui com a gente, com a gastronomia árabe. Você se lembra quando eu chamei meu filho, que é um Tiranossauro Rex, o maior carnívoro da família, para vir apreciar uma carne bem especial? Então, hoje eu não poderia deixar de convidar a maior apreciadora da comida árabe que eu conheço. O nome dela é Maria Cristina Rangel. A minha Quiquinha. Aí sim, hein? Oi. Um programa todo do jeito que você gosta. Não falei? Muito bem. Agora, aproveite que hoje vale até conselho amoroso. Você pode falar com a Kika, pode ligar, perguntar o que quiser, inclusive a meu respeito. É só mandar no WhatsApp 11, estamos em São Paulo, 991311594. 991311594. Vem comigo, você vai ver que coisa linda que está isso aqui. Olha isso aqui! Gentileza, olha que maravilha. Vasem, obrigado por ter vindo, querido. Como vai você? Muito obrigado, Rony. Eu estou bem, graças a Deus. Você tá bem? Bem também. Ótimo. E adoro essa gastronomia, acho maravilhosa, mas tem uma pessoa que gosta mais do que eu. Bom, você já contou para mim que ela gosta muito de comida árabe. Espero que eu consegui trazer para ela boa parte assim da nossa culinária, que ela vai gostar. O prato que a gente vai preparar também hoje não é prato muito conhecido assim. sim. Mas prato do dia a dia. Tá. Acho que é bom para ela fazer meio viagem assim para nossa culinária também, ótimo. sentir em casa mesmo. Uma coisa Vamos. que quando eu cheguei, eu vi você com isso aqui. Olha, não sei se dá para fechar, criança, aqui. Isso aqui, ó, ó que bonitinho. A bandeira do Brasil e a bandeira da Síria. Muito bem. Qual é a diferença, na verdade, entre uma coisa e outra, entre um país e outro, vai? Então, Rony, Entre brasileiros e sírios, fica melhor. Eu acho que somos muito parecidos, até fisicamente, Sim. né? Eu acho que, é claro, tem essas diferenças, tipo, sociais, assim, tipo, manias do dia a dia. Só que, assim, vocês recebem bem igual a gente. Vocês, se eu vou para sua casa, eu vou achar um monte de comida igual essa mesa assim, na mesa de vocês. Vocês têm muitas manias árabes, né? Mas assim, tipo, eu não sei se a gente tem manias brasileiras, né? Nós somos um pouco mais antigos. Não, muito mais antigo, imagina. Mas assim, pra mim, eu não sofri tanto aqui quando cheguei, porque eu achei vocês muito parecidos, sabe? São abertos, e isso facilita tudo. Claro. Na comunicação, amizades, tudo. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? 7 anos já. E falando português desse jeito, Há né? 7 anos. É muita coisa, 7 anos. Eu estava conversando com você agora há pouco, vocês, sobre o primeiro restaurante de gastronomia árabe que foi instalado aqui no Brasil. Foi na minha cidade, no Rio de Janeiro. E isso foi em 1900. E era sírio, não era libanês, era sírio. Esse restaurante apareceu em 1900, lá no Rio, numa rua que hoje chama-se Rua da Alfândega. Ali nós chamamos lá no Rio de Saara, porque só tem sírio, libanês, árabe, então, lá no Saara. E eu fiquei contente porque nós vamos, de fato, conhecer, é tudo a mesma coisa, quase, né? Mas a comida síria. O que você mais sente de saudade do seu país? A comida, não? Muita coisa. Não sei se é a comida mais que eu sinto saudade, porque, na verdade, aqui não sente muita falta de comida árabe, né? Hoje em dia, a culinária árabe já, tipo, qualquer esquina de São Paulo. Acho que eu sinto mais saudade da família, dos lugares, essas coisas, assim. Muitos parentes ficaram lá? Todos. Eu venho sozinho mesmo. Sozinho? Sozinho. Eu E cheguei em 2017. Você ainda está sozinho aqui? 2015, desculpa. 15. Ainda está sozinho aqui? Sozinho. Não tem uma companhia? Ainda não. Tô livre, gente. Que legal. Não, os sírios guardam algum, sei lá, algum segredo no preparo dos alimentos? Estou vendo aqui, por exemplo, aqui tem uma pápricazinha, tem um azeitinho. E raramente, quando você vê
essas pastas assim, elas são puras, simples. Aqui tem um segredinho, alguma coisa? Não, olha, tipo, aqui tem as pastas mais famosas nossas, né? Hummus, baba ganoush, coalhada. São o trio de pastas, Sim. conhecido aqui, trio de pastas, né? Vem essas 3 pastas. Sim. Praticamente, o hummus, Sim. o segredo dele, qual nível de... quanto você cozinhou o grão de bico, tem que ser Sim. bem cozido. E o tahine que você está usando não pode ser amarga. Então esse é um segredo. Esse é o segredo do hummus. Por exemplo, o baba ganoush. Tem muitos lugares que cozinham ou assam no forno, tipo a berinjela. Fica meio cozida. Melhor você assar, tipo, na boca do fogão. Ela fica defumada, entendeu? Outro segredo. Tipo, assim, vamos falar segredos desse estilo. Tipo, segredos mais técnicos, né? Mas a comida árabe, geralmente, é uma comida simples e uma comida bem gostosa, viu? O tempero, então, é a base da gastronomia árabe. Porque Olha... o tempero, é claro, olha que lindo que está no ar ali, olha que beleza ali, olha. Nossa, Lindo, né? é lindo. Ah. Na TV sempre também as Ah. coisas... Aqui é tão bonito quanto. Bom, o que os pratos brasileiros mais gostam no seu restaurante? Desculpa a pergunta, qual os brasileiros gostam? Qual prato mais que eles que gostam? gostam lá no seu restaurante? Eu acho que quibe cru, dos mais famosos. Essa é a minha paixão. Tem um ali que eu vou liquidar há pouco tempo. O quibe cru, já dos mais famosos mesmo. Hoje, no meu restaurante, tipo, o mais que vende o quibe assado na brasa. É um prato brasa, nunca na brasa. vi. Esse prato da minha mãe, esse aqui, ela Vou é experimentar. melhor quem faz, viu? Vou experimentar. Tem esse prato que eu vou ensinar hoje, também dos pratos muito vendidos no restaurante. Chama fati de carne. Tá. Ele é um prato popular sírio, mas a origem dele é palestino. Ótimo. Só Vamos que provar foi tudo muito isso. popular. Daqui a pouco estamos de volta, porque Já agora nós vamos prestar atenção num assunto, que é o seguinte. Dizem que o golpe está aí, cai quem quiser, mas eu não penso assim não, eu penso diferente. Cai quem não está bem informado. Por isso nós recebemos o Dr. Luiz Augusto Durso, que é advogado, especialista em direito digital, está conosco aqui, impecável. Tá bom, querido? Obrigado. Como é que você está? Tudo bem, Fica à graças a Deus. vontade, esteja em casa. Como é que está teu pai? Tá bem, tudo bem, Rony. Leva um Graças- beijão para ele. Muito obrigado. Bom, Portador. vamos falar dos golpes. Quais são os golpes mais aplicados, Luiz? Olha, Rony, primeiro, satisfação estar no seu programa, obrigado pelo querido. convite. E eu gosto de distinguir dois tipos de vítimas, né? Seriam as pessoas físicas e as empresas. Tá. Porque o golpe virtual acontece para As ambos. duas, claro. Com empresa, normalmente o objetivo são os dados, porque hoje as empresas coletam dados e pode ser invadida, criptografada aquela Sim. empresa, seu servidor, e eles cobram para devolver. Isso tem um valor enorme, Uau! porque a empresa para de funcionar, o site para de funcionar, de vender, isso tem prejuízo. Nesse nível? Nesse nível. E quando a gente fala de pessoa física, o valor, o ataque normalmente ou é patrimonial, então as fraudes bancárias, né? Os criminosos mandam mensagem de texto dizendo que houve uma fraude, que eles precisam baixar um aplicativo, passar uma informação, ou as próprias redes sociais. Hoje a gente sabe que as pessoas têm apego, né? É um bem, é um patrimônio. E os criminosos, então, estão invadindo esses perfis para aplicar golpes nos seguidores ou exigir que se pague para devolver o perfil, uma extorsão para que se devolva as redes sociais daquele titular. Então, Mas por que as pessoas continuam caindo em golpe? Olha, Rony, primeiro que os criminosos eles são muito sofisticados, os golpes Sim. evoluem. Segundo, Olha lá, tô vendo. que se vaza muita informação. Então, hoje, o criminoso pode conhecer muito bem as vítimas antes de atacar. Então, Ah, bom, já tem. num banco de dados, ele consegue saber, por exemplo, quem são os parentes, qual o número de telefone, endereço, até qual seria o banco que aquela vítima tem conta. Vale dizer, com essas informações, o criminoso ele não aplica mais aquele golpe genérico, né, o famoso spam ou phishing. Sim. Ele aplica um golpe feito sob medida, um golpe pensado, que a gente fala de uso da engenharia social. O uso do estudo social da vítima com até uma questão de engenharia para elaborar aquele golpe. Então, conhecendo profundamente a vítima
Em razão desses vazamentos, ele cria um golpe feito sob medida que é muito mais eficiente. Por isso que, na verdade, hoje, grande parte das vítimas não cai num golpe qualquer, aquele, por exemplo, e-mail que diz que a sua caixa de mensagem está lotada e você precisa clicar naquele link. Normalmente, o golpe é quando o criminoso entra em contato, dizendo que houve uma fraude bancária já no seu aplicativo bancário, que você está com um problema técnico e se passa por uma assistência técnica ou o próprio banco e aí consegue cometer a fraude. Então é muito mais sofisticado. Esse é um tipo de isca, como se fala, como se diz sei lá, sei lá, não sei se é exatamente isso, um vocabulário que vocês usam, vocês advogados, mas vocês falam que existe uma isca, é isso? E isso é um tipo de isca? Porque... Para pegar o cara? Para ele ser convincente, Rony, ele precisa de um problema ou de uma grande promoção. A gente fala que o estelionatário na internet, ele se aproveita principalmente de 3 emoções. Do medo, então ele manda uma mensagem dizendo que as redes sociais serão apagadas ou que ele vai ser banido e ele precisa preencher um formulário. Da ambição, então o indivíduo ganhou uma grande promoção, um caminhão de prêmios, etc. Essa é a minha visão também. Ou da paixão. Que aí o indivíduo comete o estelionato sentimental. Que maravilha, isso aconteceu na minha casa. Então, aí a pessoa se apaixona por alguém na internet, acaba emprestando dinheiro e etc. Então, esse tipo de golpe, a gente presume uma isca. E a isca vai ser principalmente envolvida nessas 3 emoções. Eu tinha uma arrumadeira que entrou numa dessa. Era uma pessoa que eu não vou dizer a você que tinha grandes atributos físicos, muitíssimo pelo contrário. E aquele que pediu ela em casamento era um ator lindo, americano, multimilionário e tal. E mandou um monte de presentes para ela. Bolsas caríssimas, joias, mas precisava desimpedir isso na alfândega, porque não estava deixando passar. Então, ela foi pedir o dinheiro para em casa. Rapaz, eu disse, meu Deus, um golpe tão simples. E acreditava piamente. Acreditam, eles têm um poder de persuasão que eu nunca vi na minha vida igual. É verdade. Nesse golpe do estelionato sentimental, há um envolvimento da vítima. Muitas vezes a vítima está apaixonada, ama o autor. E, nesse caso que você conta, tem um parecido, que o indivíduo recebe uma mensagem, seja um e-mail ou um WhatsApp, dizendo que ele recebeu uma grande herança que está fora do país. Só que para desbloquear essa herança, também teria que fazer pagamento de taxa, etc. Tem golpe do falso emprego, o indivíduo que se cadastra para uma vaga, ele recebe a informação que aquela empresa exige um treinamento. Para o treinamento, precisa fazer um pagamento prévio, tudo golpe. Então, a quantidade, Rony, é infinita, infindável. Mas eles não deixam rastros, não? Sim, todo golpe na internet deixa um registro. Por quê, Rony? Porque toda conexão à internet tem um número, o famoso número de IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Vale dizer, basta a polícia quebrar essa informação para localizar esses autores. Vale dizer, é possível você seguir esse rastro. Eu até falo que às vezes o crime virtual deixa mais rastro que o crime físico, muitas vezes. Sim. Porque todo mundo, ao se conectar à internet, ao se conectar a um servidor, a uma rede social, seja o que for, ele vai deixar um registro. E esse registro ele é totalmente acessível pela polícia. Então vamos imaginar que a vítima já descobriu ou sacou, numa coisa mais coloquial, que está sendo vítima. O que ele faz? Vamos Procura lá. a polícia? O ideal sempre é ter cuidado antes de fazer qualquer tipo de pagamento, transferência, empréstimos, etc. Mesmo que essa solicitação seja de um parente. E por quê, Rony? Porque os criminosos até clonam perfis nas redes sociais para pedir dinheiro emprestado, se passando pelo filho, se passando por um parente. Então, a cautela é importante. Agora, o seu exemplo é, e se eu percebi que, na verdade, eu estou sendo uma possível vítima ou já fui vítima? Primeira coisa é afastar o contato. Bloqueia, elimina aquele tipo de contato com aquele autor, que é um criminoso. Segunda coisa é, caso já tenha feito empréstimo, já tenha tido, por exemplo, as redes sociais invadidas ou o próprio banco, a conta bancária invadida, essa pessoa deve lavrar o boletim de ocorrência, que pode ser feito virtualmente ou na delegacia, depender do estado em que ela reside, e também procurar a justiça, seja para ingressar com uma ação, para que se recupere o bem ali perdido, seja para localizar os autores. Agora, e aquela história do telefone? Que ligam e vão enrolando, vão pedindo. Você já descobriu que aquilo é um golpe.
você vai com o telefone ligado, dando trela até uma delegacia, isso ajuda, não? Ah, não é recomendado, Rony, senão a gente vai fazer filas na delegacia para registro, porque, lamentavelmente, nós estamos falando de milhares de vítimas semanalmente. Milhares? Milhares. Tentativa de golpe por ano são bilhões de tentativas só no Brasil. Então, a gente está falando de diversas vezes. Eu acredito que a maioria aí dos telespectadores já tenham recebido pelo menos uma mensagem tentando enganá-las. Então, o ideal, Rony, é você se preservar com as cautelas, eliminar qualquer tipo de conteúdo que você tenha dúvida e aí só procurar a autoridade policial no caso da real vítima. Porque se todo mundo que receber uma ligação falsa ir à delegacia, ninguém trabalha, Rony. Essa é a verdade, porque a quantidade... Meu Deus do céu! Nesse nível? É muito. Nós temos centrais de telemarketing, que é central de telemarketing do crime. Então, eles passam o dia ligando para as pessoas, principalmente para os idosos, que normalmente têm um pouco mais falta de conhecimento técnico para mexer na plataforma ou no aplicativo bancário. E aí a gente sempre recomenda procurar alguém, seja um parente que entenda um pouco mais. Eu brinco que a gente sempre tem um especialista em casa. E eu conheço bem essa figura porque por muitos anos eu fui essa figura na minha casa. Então procure aquele que tem um pouco mais de afinidade com tecnologia e fala, olha, eu recebi uma ligação, estão me pedindo um código, devo passar? Essa pessoa poderá aconselhar ou o próprio gerente do banco. E é como o idoso deve se defender nessa hora. Eu até entendo isso. Nunca passar senha. Nunca passar códigos recebidos no celular. O banco não liga para ninguém pedindo, por exemplo, para entregar o cartão de crédito, entregar os dados do cartão de crédito. Isso tudo tem que desconfiar e nunca fazer. Eu recebi uma vez uma coisa, a sua caixa postal está cheia. Aí eu disse, poxa, mas é diferente esse aí. Eu não acessei. Aí fui na outra, e não estava cheia coisa nenhuma. Então... essa é uma outra coisa que é muito perigosa, porque eles fazem exatamente como o servidor faz. É verdade. Tem golpe até que eles usam o 0800. A gente Como chama assim? o golpe do 0800. Como é que é esse golpe? Eles conseguiram utilizar o número 0800 e o restante para aplicar golpe por um tempo. Então, eles ligavam como se fossem daquelas centrais de telefonia e passavam os golpes. Então, Rony, a verdade é essa. Mesmo o procedimento sendo padrão, a desconfiança ela nunca deve ser deixada de lado. Porque, na maioria das vezes, a gente consegue eliminar bastantes problemas. Eu sempre recomendava aos meus avós, etc., calma, cheque, não faça transferência. Porque a isca, como falamos, é sempre um problema iminente, instantâneo, um problema que precisa ser resolvido naquela ligação imediatamente, senão gerará outros problemas. Em regra, isso é o golpe em si, porque a gente normalmente tem tempo para resolver as coisas com calma e checando com os parentes ou com os representantes das empresas. Bom, isso já existe, né? O Código Penal já prevê esse tipo de crime, que isso é crime, né? É crime e é interessante, porque... O cara vai preso? Depende do crime que ele comete, por exemplo. Se a polícia prender, a justiça solta, né? Isso mais ou menos assim, né? As penas foram agravadas recentemente, então nós temos, por exemplo, vou dar alguns exemplos, porque muita gente me pergunta, doutor, você trabalha com crime cibernético, existe uma lei de crime cibernético? Eu digo, não. Existem as leis, por exemplo, o Código Penal, as leis já que estão na legislação e que o legislativo tenta melhorá-las ou até agravá-las a determinada situação. Então, por exemplo, crime de invasão de dispositivo informático, que é invadir computador, invadir servidor, etc. Quando ele foi promulgado, entrou em vigor no país, a pena era de 3 meses a 1 ano. A pena é muito baixa, como você falou, isso não leva ninguém à cadeia. Recentemente, essa pena foi agravada, durante a pandemia, inclusive, de detenção de 1 a 4 anos. Então, a gente praticamente quadriplicou a pena. Você me falou sobre os golpes. Normalmente, isso se enquadrava no artigo 171 do Código Penal, crime de estelionato, o famoso estelionato. Nós temos hoje uma modalidade de estelionato que é a fraude eletrônica, que é o estelionato com a utilização desses dados nas redes sociais, que se engana a vítima, e a pena do estelionato, que é de 1 a 5 anos, hoje na fraude eletrônica é de 4 a 8 anos de reclusão. Nesse caso, uma pena de 4 a 8 anos pode sim levar o autor à cadeia. O crime de extorsão tem também a pena muito mais gravosa. Então, dependendo da ação desse criminoso, ele pode sim. Então, se já existe, sei lá, uma legislação a respeito disso,
A gente já não tem, porque não tinha antes, então a polícia prendia, a justiça não tinha o que fazer, soltava. É verdade. Ou a pena era branda. Ou é a branda, Hoje é. a pena é gravosa. Nós temos um arcabouço enorme de previsões. Invasão de dispositivo informático, a fraude eletrônica, perseguição nas redes sociais, o famoso stalking. Tudo isso é recente. A primeira lei nessa área foi em 2012, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Então, de 2012 para cá, 10 anos, nós tivemos várias alterações. Por exemplo, até hoje, crime contra a honra, muita Sim. gente gosta de se ofender nas redes sociais, hoje a pena é triplicada quando é nas redes sociais. Uau. Então, o legislador percebeu que as condutas na internet têm relevância, às vezes, maior do que física, até porque ela alcança mais e atinge mais. Os dois golpes mais comuns é o cartão clonado, né? Tem muito. E tem quadrilha especializada no Pix, por exemplo. É verdade. Como eu falei, golpes, O que fraudes. a gente faz em relação a isso? Olha, Não Rony, tem o que fazer. Olha, primeiro, Levaram a minha grana, como é que eu faço para reaver esse dinheiro? na maioria dos casos, tem até... Os tribunais têm entendido que tem responsabilidade do banco até subsidiária em razão das fraudes. Por quê, Rony? Porque assim, quando a gente começou a trabalhar nessa área, que na verdade é recente no país, Claro. é uma novidade, direito digital, crimes cibernéticos, havia uma cultura, uma jurisprudência nos tribunais de que quem cria a ferramenta é responsável pela sua segurança. Uau, Então- tá, claro. Então, por exemplo, quando o banco para de ter agências e obriga o seu consumidor, o seu cliente, a utilizar o Internet Banking, todas as fraudes relacionadas a isso era de responsabilidade do banco. Isso até 2014, 2015. E agora? Acontece que hoje nós temos diversos alertas desse banco. Toda vez que o indivíduo loga no Internet Bank, ele recebe um pop-up dizendo: cuidado, nós não pedimos senha, cuidado, nós não pedimos cartão de crédito, use o seguro e etc. Como há esses alertas e os usuários vão clicando entendi, concordo, etc., eles estão O sendo banco alertados. já se eximiu da culpa. E o banco está fazendo a sua Correto, parte de correto. educação a esses consumidores. Quando há uma fraude, analisa-se caso a caso, mas há muitos exemplos em que o consumidor teve uma falha por parte dele, ele acabou concedendo o acesso, mas o banco também não checou adequadamente. Tem um caso que ficou famoso que o criminoso conseguiu movimentar R$1 milhão em 30 minutos. Uau. Sendo que, às vezes, o proprietário da conta, o titular, não consegue movimentar se for ele. Como o criminoso consegue, ele não. Ele não. E aí, nesses casos, por exemplo, os tribunais têm determinado que se devolva o dinheiro, seja pelos autores, os criminosos, ou o próprio banco. Então, Aquele caso do cara que ganhou na Mega Sena, né? Foi aquele ali, não? Que ganhou na Mega Sena, aí foi roubado, foi transferido o dinheiro dele e tal. esse Isso caso aí. também, o indivíduo foi anunciado, isso... É idiota. Essas pessoas devem desaparecer, né? Não ir para a TV. A gente... Lógico. Mas esse tipo de ataque em que pode haver... Porque qual o problema do Pix? O Pix é uma ferramenta maravilhosa, né? É incrível, funciona super bem, Sim. fez as pessoas pararem de andar com tanto dinheiro, etc. Ela é instantânea, ela é magnífica, mas gerou novos riscos, né? Sem dúvida. O retorno do sequestro relâmpago, a transferência imediata de grandes valores de contas invadidas. E às vezes, Rony, o telespectador pode falar: mas doutor, Rony, eu não tenho muito dinheiro, eu não me preocupo com isso porque eu tenho R$100 na conta. E eu falo, até essas pessoas têm que ter cautela. Por quê? Os criminosos, ao invadir os aplicativos, eles conseguem muitas vezes realizar os empréstimos pré-aprovados. E aí, o banco cobra daquela vítima que foi invadida, o criminoso realizou o empréstimo, sacou o empréstimo, Olha, 20, 30 mil. Até que nível vai isso, gente? E Olha. isso normalmente é motivo para se levar ao judiciário. Por quê? Como que se empresta um dinheiro ao criminoso sem checar que é o autor ali, o titular da conta? Ó, tem já perguntas chegando, aliás, chegaram já há bastante tempo, nós estamos conversando aqui. Essa é a Luciana, ela vem de Estados Unidos, de Niterói, onde eu nasci. Como garantir que o site de compra é seguro? É uma excelente pergunta, Rony. Por quê? Porque as pessoas, elas compram na internet com muita celeridade. Elas não pesquisam com as cautelas necessárias e uma grande promoção, um produto que está com preço muito bom chama a atenção. E eu percebo como há golpe em absolutamente tudo. Olha que eu estou nessa área há mais de 10 anos e eu estou no meio de uma obra, Rony. Inclusive, a gente normalmente desiste de fazer obra, né? Porque é difícil terminar uma obra. E eu comecei a pesquisar qualquer coisa que você possa imaginar de obra, seja maçaneta, geladeira, seja uma torneira, etc. Eu achei golpe, sites falsos vendendo absolutamente tudo relacionado à obra. Vale dizer, tem site falso de tudo.
Meu E Deus. como fazer? Com a pergunta da telespectadora. Você pode, por exemplo, checar naqueles sites de reclamação. É magnífico. Checar se, por exemplo, você está comprando num site que faz intermediação, que coloca o vendedor e o comprador no mesmo site e eles têm responsabilidade. Checar se o site é conhecido, né, das grandes lojas, etc. Toda essa forma, seja até se o link é .com.br, se tem endereço físico. Na maioria dos casos, sabe o que eu faço, Rony? Eu vou lá no rodapé e vejo se tem endereço de loja. Eu vejo se este endereço corresponde a uma loja, ligo para verificar se a loja existe, se aquele site é o verdadeiro, e aí sim eu compro. Muita gente pode falar, nossa, que trabalhão. Mas eu digo, esse trabalho é mínimo perto do trabalho de recuperar o dinheiro de uma compra ali falsa. Então, tem que ter essas cautelas de checar. Márcia, de Igaratá, São Paulo. É uma delegacia específica que atende crimes digitais? Existe isso? E o que fazer quando caio no golpe? A maioria dos estados contam com delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Isso se dá pela enorme quantidade de golpes, de crimes relacionados. Hoje a gente tem uma demanda enorme por investimento, né? As pessoas, puxa, eu vou investir, etc. E nasceu essa história de criptomoedas, né? Que é uma novidade boa, às vezes até para investimento. Muitos autores criaram sites falsos de investimentos em criptomoedas e aplicam golpes. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a divisão de crimes cibernéticos, que é dividida em várias delegacias, e uma delas atende só fraude relacionadas com cripto. Então, a maioria dos estados tem, sim, delegacias especializadas, porque também a investigação é mais complexa, depende do delegado, da equipe, entender como funciona a tecnologia, etc. E a vítima deve procurar, quando existir essa delegacia, a especializada sim. Você está vendo, Márcia? Existe isso. Existe. Luiz, obrigado, querido, por ter vindo, Obrigado, viu? Rony. Um abraço em casa. Foi um prazer, Eu acho viu? que foi muito legal. E, ó, vou dizer, a gente volta já. Você vai me esperar, né? Vê lá. Vamos tomar uma aguinha para a gente acalmar o coração de tanto golpe. Até já. Bom, chegou o grande momento, que é a entrevista com essa pessoa iluminada, por dentro e por fora. Maitê, meu amor, Maitê Proença, é contigo e comigo também. Vamos ver. Imagina como eu estou honrado hoje. Presta atenção. Vamos lá. Atriz, escritora, apresentadora, linda. Eu disse para ela agora há pouco, por fora também. Como ela consegue manter essa beleza interior, eu sei. A de fora, meu Deus do céu, essa moça é ícone da beleza do nosso país. Honradíssimo te receber aqui hoje, Maitê Proença. Oi, Obrigado, Rony, meu amor. que delícia estar aqui com você. Muito obrigado, meu Teu amor. Eu programa fico- novo, Olha, de sucesso já, bombando. Tão pouco tempo, mas nem eu acreditava. Mas E é que uma o público vai junto. Claro que não vou agora chover no molhado e dizer sou seu fã, porque sou mesmo. Você tem perto de quatro décadas já de estrada. Tenho 43 anos. Meu Deus do céu. E não tem essa idade. eu Você está tenho- com 35, né, agora? Pois é, eu não sei, essa matemática está errada, alguma coisa deu errado Olha a aí. carinha não. dela. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Veja bem. 40 anos. Vamos falar em 40 anos. Eu não sei quantos personagens você já deve ter feito. Você tem ideia? Não tenho. Eu fiz um site para isso. A pessoa vai lá no site e conta, sabe? Porque está lá organizado. Quantas novelas, quantas séries, quantas minisséries, quantos filmes. Tem participações que você nem conta, né? Nem coloca ali aquilo como sendo uma novela, considera a novela inteira. Tem as peças de teatro, depois eu virei dramaturga, comecei a escrever minhas peças de teatro, então, filmes, então tem bastante coisa nesse tempo. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita em nenhuma hipótese. Como surgiu a Maitê atriz? A Maitê atriz surgiu do acaso, como muita coisa na minha vida. Welcome to the club. Não foi um desejo infanto-juvenil ou uma vocação que eu sentia desde criancinha, nada disso. Foi uma experiência que eu fiz que eu imaginei que ia durar 2 semanas. Fui lá, fiz a novela, chamava Dinheiro Vivo. Foi a última novela que acabou de acabar com a Tupi. Sim. A figuração era feita pelos câmeras. O câmera arrumava, deixava a câmera no tripé, parada, e aí corria
para sentar ali no restaurante e fazer essa cena com a gente, entendeu? Era o figurante que estava aqui. Mas, na verdade, era o câmera. Pois a Globo começou a chamar, enfim, aí estou aqui até hoje. Agora, eu vou dizer uma coisa. A sua coragem em participar da primeira cena de nudez numa telenovela, no horário nobre, foi uma coisa que eu me lembro até hoje, impactado que fiquei com a sua monumental beleza e fundamentalmente pela sua coragem. Eu já estava em televisão. Então eu digo, meu Deus do céu, que coragem dessa moça. A partir daí você virou capa de todas as revistas, inclusive essa que eu te falei, em Segredos que eu tenho. Teve pouquíssimas cenas. A impressão é de que que todos os capítulos havia cenas de nudez. Não era, havia pouquíssimas cenas que aconteceram, mas como era o primeiro momento disso acontecendo na televisão. Mas eu vinha de uma experiência, eu tinha ido para a Índia, eu era meio hippie. Eu fui criada numa casa onde a nudez era um negócio meio comum. Eu andava pelada, eu saía do meu quarto, dava a volta, ia lá na lavanderia, pegava as coisas nuas e tal. Então, não era que para mim fosse algo assim, que tivesse sido tratado como tabu, né? Você sabe, quando a gente fala em Maitê Proença, na minha cabeça vem logo uma professorinha que fazia o Salvador da Pátria, o Lima Duarte. Meu Deus do céu, isso de certa forma foi uma trademark sua, né? Foi uma marca que você teve que... Eu não sei se você gostava dessa história, porque muitas vezes somos obrigados a interpretar alguma coisa que a gente não gosta. Mas você deve ter gostado dela, né? Eu adorei, porque era uma novela com cunho político, muito forte. Era uma menina, uma moça idealista que ia ensinar pessoas analfabetas a lerem e escreverem e, portanto, a serem incluídas na sociedade, porque elas estavam alijadas pela falta de conhecimento. E aí ela vai para a zona rural, ela que é da cidade, vai para a zona rural e encontra o Sassamutema, que era o Lima, maravilhoso, fazendo aquele personagem de uma forma, ele tirava de um lugar ali que ele conhecia muito bem. Porque o Lima tinha aquela vivência da infância dele. Então ele puxava, além do ator, somado ao ator que ele tinha uma vivência onde ele ia pesquisar, da onde ele trazia aquele negócio todo, né? Então, e aí olha só a história, ele se transforma, aprende a ler e escrever, se candidata a um cargo político e se corrompe através do poder. Olha a ideia do Lauro César Muniz. Craque, Laurinho. Putz, era maravilhoso. E tinha, além disso, e ela, então, fica num baita drama moral, porque ela fala, eu criei um monstro. Como é que pode a educação fazer isso? Mas não era. Aí tem toda a história, né? Ela entra numa baita contradição interna, né? E ao mesmo tempo ela está apaixonada pelo monstro. Porque ela vê nele a pureza também. Para onde foi? O que aconteceu? Onde é que traz de volta esse negócio? Aquele que você era? Uma coisa também, personagem que você fez, que criação de um querido amigo meu, virou um mega autor, se mudou para o Rio de Janeiro e cismou com o nome de uma personagem, Helena. Você foi uma Helena do Manuel Carlos, o Maneco. Não, como é que é ser uma Helena? Porque isso deve ser uma coisa, de certa forma, importante para uma atriz. Eu fui uma Helena do Maneco. Pois a novela fez tanto sucesso, porque naquela época em que eu estrelava novelas, as novelas eram muito centralizadas no personagem principal. Muito mesmo, era assim, 80% das cenas. Depois eles descobriram que os atores ficam doentes e tudo, e começaram a fazer núcleos e a dividir as importâncias das histórias, criavam outras histórias paralelas e tal. Mas naquele momento era muito em cima da Helena, da filha da Helena e da
Ariclé Pérez, que fazia minha mãe. Essa relação dessas 3 mulheres era tão bem escrito que uma frase seguia a outra e aquilo fazia tanto sentido que eu me concentrava muito assim durante 10 minutos e aquilo entrava e dava para fazer. Por que ele escrevia dessa maneira? De qualquer maneira, só com ele. todo o seu talento e o dele Só também, ele consegue fazer. monólogo é uma coisa muito difícil. Tem uma outra coisa que eu queria saber, curiosidade Mega Monstro Ultra Plus. Maitê, escritora premiada. Conta pra mim isso, gente. Também veio do acaso, sabe? Porque eu não ia escrever. Quando eu fui chamada por um editor da revista Época, Tá. falou, eu tenho uma revista onde só homens escrevem. E eu preciso de um olhar feminino. Eu quis pular fora e tal, ele não deu margem. E eu escrevia sobre tudo. E deu muito certo ali. Aquilo virou um livro. E aí escrevi um romance que era a história de 2 mulheres. Mas ali havia muitos elementos biográficos. E quem lê não sabe se aquilo é ou não é verdade, por causa da forma que eu trancei a história das 2 mulheres. E essa era a minha ideia. O livro vendeu 150 mil cópias. Uau, best-seller. E agora, com O Pior de Mim, que é a peça que eu estou fazendo nesse momento, e que virou o livro, porque tem uma jogada no livro que é... Eu coloquei uma vida inventada de um lado e O Pior de Mim do outro. Por quê? Se uma daquelas personagens de Uma Vida Inventada for, de fato, a Maitê, então O Pior de Mim é o futuro daquela personagem. Sensacional. Eu queria que você me falasse da Maria e da Manuela, porque essas pessoas mudam a nossa vida. Eu não sou autorizada a falar da Maria nem da Manuela, porque a Maria não deixa. Ela diz que a pessoa pública sou eu. Que bonitinho. Então eu não posso, né? Tanto que não posso postar nada. Outro dia eu falei assim, mas nem no meu aniversário você não me deixa postar assim a Manu de costas. Não pode. Então não tem nada, a Manu é protegida. E eu acho que é bom que seja assim, para que ela tenha uma vida... sem os olhares do mundo em cima dela, para que ela tenha uma vida mais livre, mais espontânea e tal. E a Maria também fez essa opção para ela, né? E ela é muito feliz no negócio dela. Se casou também com uma pessoa que é do mesmo meio que ela e teve essa filhinha. E eu virei avó 3 vezes, porque ele já veio com 2 menininhas. Que bonitinho. Então eu tenho uma neta de 2 anos, que saiu da barriga da Maria. Tenho uma neta de 4 anos, que saiu de outra barriga, mas com o mesmo pai. E tenho uma neta de 7 anos. Então são 3 menininhas. É muito maravilhoso. Eu vou dizer uma coisa. Queria fazer essa pergunta para você. Estou te vendo feliz, estou te vendo muito bem. Mas eu acho que, mesmo dentro dessa nossa interdependência, você sendo uma mulher feliz, como eu estou vendo que é, como é que está o coração, como é que estão os seus relacionamentos afetivos? Confesso que não estou procurando, assim, relacionamentos de amor, Você né? tropeça neles, você deve procurar mesmo, não, eu também acho, a gente tropeça neles, eles caem assim, aparecem, onde você menos espera, né? Mas de verdade, eu estou muito absorvida, né? Você se arrependeu já de alguma coisa que você fez? Muita coisa. Eu me arrependi, porém, a maturidade, ela traz uns benefícios, sabe? Traz e cicatriza também. Além das carnes flácidas, das dores articulares, de todas essas coisas desgraçadas que ninguém gosta, ela
tem umas coisas legais, que é você compreender que você não fez aquilo porque você é um tolo. Você era tolo porque você só tinha 20 anos. Corretíssimo. Né? Correto. Então a gente vai deixando de ser tolo e vai tendo mais tolerância, mais aceitação e conseguindo conviver. Então é um arrependimento assim, um arrependimento de se eu fosse fazer de novo eu faria diferente. Se eu fosse fazer de novo, eu tivesse aquela idade, eu provavelmente não faria diferente, faria exatamente a mesma coisa, né? Mas se eu fosse fazer de novo, Sem e se eu dúvida. houvesse uma mágica, uma varinha de condão, e eu tivesse um corpinho de 17, com uma maturidade de 64, aí sim eu faria diferente. Claro. Mas isso é uma fantasia, né? Claro. Teria que fazer um filme a respeito disso, né? Pessoa que tem um corpo de 60 um corpo de 15 com uma cabeça de 60. É um bom filme. Sem dúvida alguma. Amor meu, como é que eu faço para te agradecer, hein? Você já me agradeceu porque você me trouxe aqui para ter uma conversa com você, Mas que é uma pessoa É o problema do fã. tão bom Esse é o problema do caráter. fã que já é chama, uma- eu queria tanto, por favor, então. Não, vamos esperar um pouco, estamos começando. É o terceiro programa. Mas quebra essa para mim. E eu tenho uma ligação familiar com a produção. E eles atenderam o pedido do tio, que sou eu. Que bom, que bom. Obrigado, meu Que amor. bom que você me trouxe. Te Muito agradeço obrigado. muitíssimo. E mais uma vez eu quero dizer a você o seguinte: se eu já era seu fã, vou sair daqui com esse fanatismo multiplicado. Você é um ser humano de primeiríssima ordem, Maitê. Pode ter certeza disso, viu? Amo você. Que bom. Um beijo querido. grande, querida. Muito obrigado por ter vindo. Eu amo você também. Obrigado. Bonitinha, bonitão. Não é todo dia que a gente tem Maitê Proença, né? Obrigado pela audiência. Obrigado. Beijo. Ai, que legal. Pessoa maravilhosa, né, Maitê? Uma grande profissional, uma mulher linda. Eu queria, inclusive, antes, falar o seguinte. Eu toquei no assunto ali da produção. Eu tenho agora que parabenizar vocês da produção, vocês da operação. Eu estou há 56 anos metido em televisão. E a gente já conhece, já sabe os caminhos das pedras eventuais. Vocês são brilhantes, não só a minha produção, que já virou minha família, de fato, mas vocês da operação. Eu, quando entrei nesse lugar, eu disse, meu Deus, como é que eles vão fazer isso aqui? Porque era um restaurante, um lugar que não tinha um atrativo, sei lá, plástico, né? E, de repente, olha que lindo que ficou no ar. Fotografia de primeiríssima grandeza. Então, produção amada minha, todos vocês da produção, todos, e vocês da operação, muito obrigado por esse carinho que tiveram comigo. Obrigado mesmo. E ela, de fato, é uma mulher linda. Agora, por falar em linda, olha quem está chegando ali, ó. Uau! Meu Deus do céu. Essa aí, ó. Já eu vou conversar com a minha linda, a minha mais bonitinha de todas, a Quiquinha. Falta só um intervalinho comercial. Eu vou dizer, é rapidinho, eu volto já. Bonitinha, olha. Estou de volta, acompanhado por quem eu mais amo nessa vida. É o amor da minha vida, a minha Quiquinha, que já está sentadinha ali. E antes eu quero perguntar a você, querido amigo, porque eu sou um açucólatra. Adoro açúcar, adoro doces. Qual é a sobremesa predileta dos seus clientes aqui no Brasil? Olha, sobremesa, temos muitas opções assim, de verdade. Eu quero saber qual é, sim. Você conhece já também o doce árabe ninho, de Tudo, pistache, lindo, bacalhau. maravilhoso, tudo. Ele é muito trabalhoso, né, também no doce árabe. Claro. E tem os doces caseiros, que eu prefiro ser, eu estou trabalhando para ser minha proposta. Sim. Os doces caseiros que os brasileiros não conhecem ainda, tipo a taif de nata. Tem gente que Sim. conhece. A taif eu conheço. Tem no moalabi. Tem Essa é a minha gente que paixão, conhece adoro. e tem pessoas Adoro. que não conhecem, mas a Moalabi maioria não conhecem. Tem moalabi de damasco, moalabi É que eu mais prefiro. de pistache, moalabi de nozes, castanhas, essas coisas. Tem sorvete árabe. O sorvete árabe é muito bom, gente. Também vocês têm que provar sorvete de miski com pistache, assim.
É muito bom mesmo. Calma, Kika, calma. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Ó, eu quero que você diga onde é que fica seu restaurante. Meu restaurante, na verdade, fica na Rua dos Pinheiros, 537. Rua dos Pinheiros, 537. Do lado tá. da estação da Fradique Coutinho. Tem algum metrô. horário especial? Das 11h30 da manhã às 22h30. 22h30, desculpa. Ótimo. 22h30. Obrigado, querido. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu vou conversar com aquela Por moça favor, ali. e já daqui a pouco vou servir para vocês melhor prato, se Deus quiser. Vou te contar uma coisa para você que ninguém contar. pode saber. Tô pegando. É? Safadinho. Surpresa para mim. Oi, meu Ô, amor, amor. como é que você tá? Tudo bom. O chefe é tão lindo, Obrigado. tão Olha! simpático. Nossa, muito E obrigado. conforme for a comida dele, eu não vou poder pedir ele em casamento. Claro que não, você já é casada. Bom, olha, eu queria começar com você falando da sua atividade profissional que você eventualmente nem exerce. Você é arquiteta de interior, né? Paisagista e tal, estudou, me ajuda muito, porque principalmente no jardim, porque se deixar, você diz, seu jardim fica um mato, fica uma coisa caipira, enfim. Conta mais sobre esse seu lado. Pois é, Rony, quando eu era pequena, a mamãe falou assim, essa menina aí vai dar para artes, tudo que ela faz com a mão fica legal. E eu tinha habilidades manuais, eu adorava música, artes em geral. E achei que essa seria uma forma, né, de trazer à tona, porque assim, quando eu vou, por exemplo, adoro fazer mesas, decoração de mesas. Inclusive essa você fez, né? Essa eu fiz hoje para o teu programa. Você pegar as coisas que você tem em casa, você aquilo começa a fluir, as coisas começam a vir de uma forma incrível. Você vai olhando... Todas as mesas que você fez estão aparecendo ali. Então, a mesa de hoje, inclusive, gente, se vocês não têm ou possibilidade, ou passando um momento difícil, vai no jardim. Tudo que tem aqui de flor, de arranjo, é do nosso jardim. Então, você consegue criar com o que você tem. E fica lindo, porque você faz com carinho, você faz com criatividade. É tão bom. Até a tão bom. tâmara Você tem aqui. Pois é. A gente tem tâmara. É uma tâmara que não é. Está na flor ainda, não é, mas é da nossa casa. Não é comestível porque ela fica muito pequenininha. Mas é da os nossa casa. passarinhos, Os passarinhos amam. invadem e comem Principalmente muito, né? o sanhaço. Muitas Pois é. fotos da nossa casa, Kika, direto Pois é. lá. Então, eu fui fazer, né, a decoração, adorei o curso, mas eu nem exerci. Por quê? Por quê? Porque se eu prometer para o meu cliente que eu vou entregar o serviço dia 30 e eu não entregar, eu vou ter uma apoplexia. Então, como essas coisas terceirizadas demoram muito para ficarem prontas, você não consegue o prazo, você tem um treco, né? Então, eu faço isso em casa, adoro. E a sorte é minha. Sorte a sua. Kikinha, nós vivemos já todo tipo de relação, né? Amizade, sei lá, trabalho, casamento, tudo. Um romance. Quando eu falo casamento, quero dizer romance, né? Qual foi, na sua visão, a nossa fase mais desafiadora? Olha, eu acho que o casamento em si, ele é desafiador, né? Porque você vai juntar, no meu caso, nós juntamos famílias, cachorro. Nós dois, em 2 meses de relacionamento, eu estava grávida. Então, o desafio era justamente eu me inserir numa família formada, fazer parte dela e trazer, né, o melhor de mim. Né? E eu acho que foi um momento desafiador para você e para mim, porque você já vinha de vários casamentos,
Os casamentos nem sempre deram certo e as crianças sofriam com isso, né? Então, esse foi o nosso grande desafio. Estamos hoje mais apaixonados do que nunca. Acredito, ontem você me desprezou aqui, né? Nada. Ah, lá vem a mulher do artista, olha eu aqui hoje. Não é assim, não, vai. Né? Fala. Então, e também nós tivemos um grande desafio, que foi trabalhar com você no seu programa. Nós nunca tivemos uma desavença. Não uma discussão, nada. Nada. Foi lindo. Eu não sei se você tinha vergonha de mim ou não, porque eu fazia as personagens, bob na cabeça, era qualquer... Olha lá você me dando um beijinho. Tá vendo? Né? E aí você descobriu que você queria fazer implante. Quem é aquele? Falei, Rony, é você, de Concheta. Agora, já que a gente está aqui na mesa e tudo, né, conversando... Aliás, nós estamos sem guardanapo, você percebeu? Eu percebi. Estamos sem guardanapo. Mas daqui a pouco a gente contorna isso. Opa, que coisa linda. Gente, essa aqui é a nossa entrada de hoje. O que é isso? Opa, Baganucho? essa entrada chama quisqui. 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 Esse aqui também um dos pratos que não são muito conhecidos aqui no Brasil. Eu não conheço. Isso, é uma pasta também de coalhada, trigo, nozes e cebolinha verde. É bem gostoso, Olha que uma mistura Feita para muito você. gostosa. Feita Tá para bom? você, Kika. Bom, Fica à vontade. obrigado, Muito obrigada, obrigado. chefe. Agora, imagina, nós estamos na mesa. O que não pode faltar na mesa da nossa casa? Arroz e feijão. Eu acho que na mesa de qualquer brasileiro, né? Arroz e feijão. Não é verdade? Porque, na verdade, é o seguinte, eu adoro comer. Ah, eu sei. Pois é, adoro E eu comer. também. Como pouco. Agora, existem coisas, por exemplo, que eu adoro comer e você detesta. Por exemplo, Ah, obrigada. Eu detesto comer. não, é que você detesta comer que eu adoro. É, Se você não souber, eu falo. não. O quê? Ah, você sabe? O que eu adoro comer e você não pode nem ver? É. Quiabo. Ah, é verdade. Ah. Quiabo. E também pato, fígado, pato. Coisas que têm retrogosto, eu não gosto. Tá. Mesmo. E você? Bom, você não gosta de foie gras, que eu adoro. Você não gosta de foie gras. Você não gosta de O pato caviar. precisa ser muito bem feito em todos os sentidos, né? Tá. Então, eu conheço só um lugar que faz um arroz de pato, porque os portugueses, eles misturam a linguiça com o pato e um pouco de vinagre, aí tira aquele retrogosto. Outra coisa que você não gosta é inhame, que eu adoro O inhame. inhame até que vai. Vai? Quiabo aqui não dá. Quiabo, gosto muito, muito. Olha, a Kika, ela cozinha impecavelmente, receitas maravilhosas, mas antigamente ela não sabia cozinhar. Eu conheço a Kika, nós estamos juntos há 56 anos, vai fazer 57 anos que nós somos amigos, e estamos casados há 37. Ela não sabia cozinhar, hoje sabe impecavelmente. Obrigada, viu? Mas Pela qual é o força, conselho que porque- você dá? Que não sabia fazer nem arroz e feijão? Qual é o conselho que você quer dar para quem quer começar a cozinhar hoje? Gente, minha mãe sempre falava, Kika, passa na cozinha, dá uma olhadinha na nossa cozinheira, o que ela está fazendo. Uma mulher prendada precisa saber cozinhar, que passava longe da cozinha. Eu era mimada, né? E acabei tendo que fazer o meu primeiro prato. O que eu fiz? Procurei nos livros de receita o que era refogar, o que era temperar. Olha, E não tá refogando alguma coisa, vamos lá ver. E eu não achava. Mas é para continuar falando? Vai continuar falando, lógico. E eu não achava. Ó. Você não achava o Refogar que é isso. refogar? Você não sabia o que era refogar? Refogar é isso. Pois é, mas eu não sabia e não achava num livro de receita o que era refogar. Então,
ligava para a cozinheira lá em casa. Almerinda, socorro, o que é refogar? Ela quer refogar. Aí ela me explicava. Posso contar uma coisa? Ela botou arroz de molho. Amanheceu, sabe como? Verde. Mofou tudo. Não Mofou. sabia nada. Colocar arroz. Chefe, o que você está rindo, chefe? O que você está fazendo? Que refogado desse aí? Essa aqui é cobertura do nosso prato. É Ah, cobertura tá. de carne com castanhas, fritos na manteiga, numa manteiga caseira bem boa, viu? Ótimo, ótimo. E o nosso prato é esse aqui, vai ser grão de bico com pão sírio torrado, com molho de coalhada com tahine. Em cima dele essa cobertura incrível de carne e castanhas. Viu? Vou gostar, chama fete de carne. Ai, chefe, Olha, eu vou dizer uma que coisa. coisa mais linda. Pois é, tá vendo? Ó. Eu me apaixonei por uma baixinha e gordinha porque ela é feliz, ela come. Eu acho isso maravilhoso. Uma coisa que eu queria também falar é o seguinte. Não precisa ninguém saber, ela não precisa saber disso. Ela faz um quibe cru que é uma coisa maravilhosa. É? E eu adoro o quibe cru, que já está ali me esperando. Aí eu vou Agora, ter uma história de quibe cru, Eu vou contar. Eu vou contar essa história de quibe cru. O meu sogro, pai do Rony, era ministro plenipotenciário. E o pessoal, aliás, nessa época ele era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Então, todos os usineiros faziam grandes recepções e as famílias árabes lá do Mato Grosso, Sul, né? Quiseram receber, só que ele era vegetariano. Então, o protocolo diz, bota a plaquinha na frente e o garçom pula quem é vegetariano, caso vá servir uma carne. Ok. Ele estava do lado de um senhor, num grande banquete, numa fazenda. secretário da Agricultura. Então. E a senhora dele era árabe. E ela tinha o maior orgulho do quibe cru dela, né? Então... Conta rápido, que nós estamos ao vivo. Ah, tá bom. Então o garçom veio, não serviu meu sogro e serviu o do lado dele. Ele falou, obrigada, eu não como quibe cru. Mas como? A senhora viu, saiu correndo. Eu disse, a senhora não vai comer meu quibe cru? Não, senhora, eu não gosto, eu não posso comer carne crua. Ah, mas o meu quibe cru a senhora vai comer. Senhora não, senhor. O senhor vai comer. É maravilhoso. Ok. Aí, botou mais azeite, botou mais hortelã, o senhor experimenta. E voltou para o lugar dela. E aí, ele olhava para o quibe olhava para ele, e ele pensando, eu vou passar mal na mesa. O que eu faço? Aí ele olhou para o colo, o guardanapo, ele pensou em botar o quibe no colo, mas aí ia sujar a calça, ele pensando, e o quibe olhava para ele. Aí começou um discurso lá na cabeceira da mesa, o pessoal olhou, ele chegou, aí ele viu uma janela aqui do lado, e de repente todo mundo olhando para lá, ele fez assim, ai! Que cara que você fez? Chefe, desculpa, eu cometi um pecado hoje, perdão, Que chefe. susto, Kika. O que E o você quibe? fez? E o quibe veio. Ai, meu Deus do céu. E aí imagina o clima que ficou. Nossa. Era uma janela que Era tinha um uma- vidro, blindex. Você jogou meu quibe cru no chão, Kika. Ah, não, ó, eu vou para um break, porque depois dessa, Kika, o que você fez? Já volto. Eu me entusiasmei com a história. Não, já Desculpa, volto. Pelo amor de Deus. Olha o que você amor. fez, Kika. Isso sujou toda. Voltamos. Eu faço para me redimir, chefe. Voltamos Imagina. aqui no Manhã do Rony. Eu, você, a Kika e o meu
o meu quibe cru, eu juro que isso é uma coisa... Eu estava namorando desse quibe cru desde que eu entrei aqui. Eu falei, ninguém mexe nesse quibe cru, que ele é meu, ia comer inteiro. Olha o que aconteceu. Você viu, há poucos instantes estava falando de casamento, né? E essa é uma forma de estraçalhar um casamento perfeito. Porque, olha, muita gente me para e comenta que eu devo ser muito feliz e realizado por ter um casamento perfeito. De fato, eu sou mesmo, eu sou feliz, sou realizado, mas a perfeição, como vocês viram, não existe. Será? Você vai ver se você quiser comer alguma coisa e sua mulher jogar fora, como foi agora aqui, né? Então vamos desenvolver esse raciocínio agora juntos através de um jogo cruzado. Por que você fez isso comigo? Você devia limpar o chão, Kika. Eu limpo. Então tá. Eu limpo, aí vou me redimindo, porque o chefe está fazendo coisas maravilhosas. Mas querido, eu estava doido pelo quibe cru. Você sabe que eu sei. adoro. Obrigada, chefe. Imagina. Mas ainda bem, Eu né? sei. Bom Sabe, almoço, gente. Obrigado, querido. Obrigado. sabe o que é? Ah. É que você falou que o meu quibe cru era o melhor do mundo, e aí talvez eu tenha subconsciente no meu subconsciente. Enfim. Não, não é piada, foi o caso que é verídico. Não, foi imperdoável isso, né? Mas recebe isso, né? Enfim, vamos lá. Agora eu quero fazer um joguinho cruzado com você, tá? Primeira coisa, fora a minha mania de quibe cru, que vou repetir isso eternamente, você vai ficar com isso na sua cabeça eternamente, quais são as minhas outras manias? Como você lida com elas? Com suas manias? Rony, a gente tenta modificar uma pessoa, né, para tirar o melhor dela. Mas quando você vê que não é possível, você relaxa e deixa a pessoa com as manias dela e acaba pegando as manias dela, porque tem muita coisa que eu peguei de você. Viu, seu Rony Fon? Tá. Tá. Agora você que pergunta para mim. Ah, é? Eu tenho ficha da manhã do Rony. Uau! O que você anotou aí? Por que você escolheria, no meio de tantas mulheres lindas no seu meio artístico, mulheres sensuais, etc., por que você escolheria uma gordinha e baixinha? Por que você, dentre tantas belezas, me escolheu? Porque Eu nunca pensei. Porque a mais linda de todas é você. Oh, Você é a pessoa mais bonita que eu conheci na minha vida. me faz chorar, Rony. Não, não, você é linda. Sabe, essa exterioridade, essa coisa pode ser rude, pode ser vil, pode ser sem estofo nenhum. O que é? Uma casca. Mas e dentro? Você é linda aqui, que eu escolhi você porque você é linda. Obrigada, amor. E porque, fundamentalmente, porque eu amo você. Só isso. Me faz chorar. Não, tá? que vai chorar nada. Agora você pergunta para mim. É isso? Kika, não, sou eu que pergunto. Como é que a gente faz para encerrar uma discussão? Cala a boca. Acabou, não tem mais discussão. Pede desculpa e cala a boca e fica quieto. Não, quem vai discutir com a parede? Não vai, né? Pergunta para mim, vai. Ah, é? É um para cada um. Tá, é que eu quero comer, né? Eu sei. Qual foi o momento, algo específico que eu fiz para você, que você teria certeza que queria passar o resto da sua vida comigo? Posso falar? Isso é inconfessável. Pode essa hora da falar, manhã. nós estamos A aqui. essa hora da manhã é inconfessável. Ah, quem está vendo são pessoas adultas. Vai atrás. Não, independente disso, o fato de você ter adotado, né, meus filhos mais velhos, né? Isso, eu sou pai com guarda de filhos, e essa história deles pedirem que eu namorasse você, que eu não precisava nem casar, que eu namorasse você um pouquinho. Olha lá, você com 11 anos comigo, ó. Ai, que lindo. Me levando flores, tudo. Aí a gente está em Campos, acho que está em Campos do Jordão. Mas olha, o que acontece é Na simples. Bahia, na casa do Juca Chaves.
Lá em Saquarema. Fala. Bom, enfim, o simples fato de você ter vontade de adotar os meus filhos como se fossem seus. Isso foi muito forte, muito forte. Tivemos outro, né? Incorporamos, né? Olha a família inteira aí, ó. Todo mundo junto. E os mais velhos, padrinhos do mais novo. Já fui magrinha um dia. Para com isso. Ai, ai, ai. Pois é, Rony, eu tive muita sorte, porque os seus filhos foram muito bons para mim. Eles me acolheram, eles me protegiam e tudo Rony estava errado. Eu sempre estava certa. Isso me faz muita falta em casa hoje, viu? Eles me defenderam, Bom, casar com você e tê-los todos, inclusive o pequeno, acho que foi a maior alegria da minha vida. Oh, coisa linda. Olha, Kika, como é que você faz para corrigir um erro meu? O que você faz? Como é que você fala comigo? São tantos. Eu tento, né? Ah, Apontar o erro de uma forma que você acolha aquilo que eu estou falando como verdade, né? E falar, poxa, pisei na bola mesmo, ou fiz alguma coisa que, né? Eu não podia ter feito. É isso, eu acho que essa é a forma da gente se relacionar bem, né? Você sempre expõe o seu gosto e opinião. Ou seja, já discordou e eu nem fiquei sabendo? bonita a luz, você viu como tá bonito ali, tá Safadinho. sensacional, hein? Safadinho. Tá respondido. Chefe. Então é sim, chefe. Tá respondido. Sim para sua comida, chefe. Que maravilha. Muito obrigado. Se eu fosse mais nova, Ah, tem pergunta não no fosse WhatsApp casada, aqui. Olha lá. eu pedia você em casamento. Ei, fala. Ó, tem pergunta já no WhatsApp, aqui a primeira. É Cirlei ou Cirlei? Cirlei, da freguesia do Orque de São Paulo. A decoração da casa é toda por conta da Kika ou o Rony dá um palpite? Vocês são o meu exemplo de casal. Eu dou palpite? Todos. Não, não. Todos os Eu dou palpite, mas não do adianta nada, mundo. meu palpite. Adianta sim. Eu vou mexer no jardim. Onde você vai? Onde você vai com essa tesoura? O que você vai fazer lá? Falei, Rony, precisa organizar, deixar o jardim. Não, Kika, não. Aí eu vou fazer a mesa. Não, mas não ficaria legal aquilo assim também? Rony, se confia em mim, deixa eu fazer. Aí você relaxa. Mas você dá palpite. Não adianta. Não adianta dar palpite. Outra pergunta ali, ó. Jonathan, de Manaus. Rony e Kika, vocês brigam? Não imagino. Alguém sempre pede desculpa primeiro. A gente já brigou? Eu acho que alguma por aí, durante os... Hoje eu briguei, 30... por causa do quibe cru. Aí hoje você brigou. Brigou feio, você foi no ar. Que vergonha. Outra, Elizabeth de Blumenau. Vocês são referência de relacionamento. Qual o segredo para tantos anos juntos e o amor ainda prevalecer? Falta um minuto para a gente ir embora, Tá então bom. responde. O amor, ele tem que... Ele tudo pode, ele tudo suporta, né? Você tem que entender o teu parceiro. E toda vez que você pensar alguma coisa na sua vida, é assim, se põe no lugar da outra pessoa. O que ela poderia estar sentindo ou pensando. Tudo vai dar certo. É assim que funciona. Obrigado, meu amor. De nada. Eu amo você perdidamente. E eu você. Amor. Ah, Mola-Rabi, adoro isso aqui. Aê! Adoro. Obrigado. Mola-Rabi. Mola-Rabi eu trouxe de pistache, damasco e tem de nozes com amêndoa. Vou passar mal. Delícia. É muito bom. Bacem, obrigado, querido. Eu que agradeço. Sucesso para você, Muito Kika. obrigado.
Obrigada, amo você querido. e amo você também, bonitinha. Você também, bonitão. Ah, que coisa boa. Amanhã tamo junto. Beijo. Beijo, beijo. Ó, a Claudete já chegou.